Qual é a verdade sobre o plano de reinicialização global de 2025 a 2030? Isso é muito estranho, caros amigos. Vocês já ouviram falar do Clube de Roma? O Clube Globalista de Roma está promovendo um plano para controlar alimentos, viagens e propriedades devido às mudanças climáticas. Eles estão planejando um movimento tirânico, controle global até 2030. O artigo Bem-vindo a 2030, não possuo nada, não tenho privacidade e a vida nunca esteve melhor. Mas isso é algo mais profundo e profético. Lifesite.com diz: o Clube Globalista de Roma impulsiona um plano para controlar alimentos, viagens e propriedades em relação às mudanças climáticas. Uma nova força-tarefa apoiada pela Agência Europeia do Meio Ambiente das Nações Unidas, o Instituto Hot or Cool e o Clube de Roma buscam limites radicais para o consumo de carne, carros e propriedades. O Clube de Roma e o Instituto Hot or Cool lançaram a força-tarefa sobre materiais e consumo que apresentara recomendações políticas que, se implementadas, restringirão sua capacidade de decidir como viajar, o que comer e como viver. Tudo em nome da sustentabilidade no sistema econômico global. Lançada em 23 de maio de 2025, a força-tarefa começará a produzir diretrizes que servirão como recurso crítico para formuladores de políticas, empresas e sociedade civil, fornecendo uma análise profunda de materiais e consumo e oferecendo soluções práticas para um futuro com maior segurança de recursos. De acordo com o comunicado à imprensa do Clube de Roma, a força-tarefa reconheceu que os materiais e o consumo estão no cerne de muitas crises interconectadas, desde a crescente demanda por minerais essenciais até o impacto das cadeias de suprimentos nas mudanças climáticas e nas desigualdades sociais. Abordar essas questões é essencial para construir um futuro sustentável e resiliente. Queridos amigos, vocês confiam neles? Vocês confiam neste plano de controle global de 2025 a 2030? Combinando esses longos relatórios, vemos que o objetivo deles é microgerenciar quase todos os aspectos de nossas vidas, restringindo o que podemos consumir, tudo sob o pretexto de salvar o planeta. Todos os três relatórios afirmam que a sociedade precisa caminhar em direção a uma economia circular, na qual você não possuirá nada e se aluga tudo. O colapso da democracia liberal e substituí-la pela tecnocracia global. Isso é um golpe. Eles estão dizendo que podemos controlar com regras, não precisamos mais de moeda. É como uma prisão invertida. Você supostamente é livre para circular, mas tudo o que deseja acessar está trancado a 7 chaves. O potencial de controle social é gigantesco e potencialmente irreversível. Acho que estamos lidando aqui, na verdade, com uma guerra global contra a agricultura. Quando você olha para quantas fazendas estão sendo vendidas, estamos caminhando para uma escassez de alimentos. Se eu puder mudar tudo de comida de verdade para comida de fazenda, então 100% da agricultura, a indústria pode analisar minhas ações negociadas em bolsa e eu tenho controle total. Queridos amigos, vocês confiarão no sistema de controle que está por vir? Lifesite.com diz: é o governo Trump que está construindo uma grade de controle digital que pode levar a um estado de supervigilância. As políticas sob Trump
avançaram em identificação biométrica, moeda digital, supervisão de inteligência artificial e a tecnologia de vigilância, estabelecendo as bases para o controle digital centralizado. Uma grade de controle digital é uma rede eletrônica de sistemas digitais de telecomunicações e informações que permitem que indivíduos sejam vigiados, rastreados e submetidos a controles invasivos, aplicados às suas transações financeiras e uso de recursos como eletricidade, alimentos, água, transporte, comprometendo, se não extinguindo, todos os direitos e liberdades humanas. Este é o maior golpe de relações públicas da história do mundo, mas é muito mais do que isso. É um projeto, é um plano de ação. Toda a vida na Terra será radicalmente mudada. Tudo será monitorado, as consequências ambientais de cada ação humana. A população em geral não consegue compreender a psicopatia da visão que está enfrentando. Uma vez que a identidade digital esteja em um lugar, é o fim do jogo para a humanidade. Então, queridos amigos, vocês têm um clube globalista de Roma e o Fórum Econômico Mundial que restringirá sua capacidade de decidir como viajar, o que comer e como viver sua vida. E então vocês têm Trump construindo um estado de supervigilância. Queridos amigos, a imagem da besta para o controle global e perseguição estão aqui. Tudo irá mudar. Como podemos mudar isso? A primeira coisa que o Clube de Roma fez, o que é realmente maravilhoso, foi criar uma força-tarefa de materiais e consumo. Ela se baseia na experiência de muitos membros do Clube de Roma e de alguns membros do painel internacional de recursos que têm trabalhado em questões materiais para fazer a pergunta: como enfrentaremos essas questões? Como introduziremos a ideia de governança para materiais e recursos, porque até agora ela não está incluída na arquitetura de governança global? Que tipo de metas precisamos? Podemos pensar em outras formas, como a substituição. Podemos pensar em novos materiais que cumpram e desempenham o mesmo papel. Agora, o que isso aponta é que há um consenso de que a mudança é inevitável e precisamos de uma transição planejada em vez de uma transição caótica. Satanás realizará seu objetivo final, um mundo sem a lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus, através do povo do Anticristo, que está realmente manipulando os pauzinhos. Ele perseguirá o povo que ainda obedecem os mandamentos de Deus. E Apocalipse capítulo 13, verso 15 se concretizará. A maioria não será capaz de discernir a realidade, pois não fortificaram suas mentes com a palavra de Deus. O relatório The Great Reset revela que organizações climáticas globalistas vão proibir a carne, laticínios e veículos particulares em 14 cidades dos Estados Unidos até 2030. Um relatório exclusivo revelou que os mestres dos ringues globais e os aliados democratas estão embarcando em um esquema de mercado acelerado para garantir que você não tenha escolha a não ser desfrutar de insetos e transportes públicos em menos de uma década. A prioridade do Vaticano é reestruturar a sociedade em uma sociedade utópica global fundada no socialismo, que acredita que uma sociedade pacífica, livre de ódio, turbulência e tristeza só pode ser alcançada em escala global por meio do socialismo. Esta é a sua mensagem, mas o que está realmente se formando é uma distopia global sem Deus, construída sobre o terror, ilegalidade e anarquia. Tudo isso é a causa de Cristo se tornar o trono da vida no coração e na mente das pessoas. Este mundo está no estado em que se encontra porque abandonaram a Cristo. E em vez de abordar os problemas espirituais que a humanidade enfrenta, que é o pecado, estão promovendo uma agenda política para impor a marca da besta, a adoração dominical.
É uma agenda global projetada para dominar o mundo. O globalismo eventualmente preparará o caminho que inaugurará o reino do anticristo. A implementação das leis nefastas que contradizem as leis de Deus será o ato culminante da nova ordem mundial do anticristo. A máquina espiã de Trump será usada para impor a marca da besta. Aqui está a atualização profética que você deve saber. Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo de Deus e para conquistá-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Manchetes. O presidente Trump está usando seu relacionamento com uma empresa de software Palantir para criar bancos de dados de vigilância nacional sobre os cidadãos americanos. Desde que Donald Trump foi reeleito em novembro passado, uma empresa de software Palantir tem sido um tema recorrente nas conversas desde os primeiros dias da pandemia. A Palantir foi incumbida por Trump para criar um banco de dados de rastreamento de americanos que tomaram a picada contra a Covid-19. Prometeram-nos uma nova era de ouro para os Estados Unidos da América, mas em vez disso estamos recebendo algo bem diferente. Há algumas semanas, os requisitos da identificação real se tornou lei nos Estados Unidos. Agora Trump incumbiu a Palantir de pegar bancos de dados separados, contendo informações sobre os cidadãos americanos, e usar seu software para compilá-los em um grande e belo banco de dados. Em suma, a própria pessoa que elegemos para nos manter a salvo desse tipo de coisa é a mesma pessoa que está nos forçando a isso. Manchete. Trump parece estar construindo uma máquina de espionagem sem precedentes que poderia rastrear americanos. Um novo relatório lança luz sobre contatos com a empresa de tecnologia Palantir, que poderia criar perfis de dados de americanos para vigiá-los e assediá-los. O New York Times publicou uma nova reportagem sobre o governo concedendo contratos à controversa empresa de tecnologia Palantir, que aparentemente está ajudando Trump a desenvolver um banco de dados com informações privadas de americanos, coletadas de várias agências governamentais, que teoricamente poderiam ser usadas para rastrear e perseguir. Trump contrata a Palantir para compilar dados sobre os americanos. O governo Trump expandiu o trabalho da Palantir com o governo, disseminando a tecnologia da empresa, que poderia facilmente mesclar dados sobre americanos entre as agências. 13 de maio de 2025, o The Economic Times diz: a empresa piloto criará uma vasta plataforma federal de dados, conectando milhões e milhões de americanos, registros privados e altas de ações. Nossa realidade não deve ser baseada no que vemos, mas nossa realidade deve ser baseada no que Deus disse. E Deus proverá, e Deus protegerá, e Jesus no final será vitorioso. Bem, a pergunta é: você está do lado do Senhor? A pergunta é: você está andando em sua justiça? Are you on the Lord's side? The question is, are you walking in His righteousness?